Refugiados, isso, né, que eram os considerados loucos, todas, né, essas pessoas pensando, né, tentando trabalhar de outro modo, que é, se a gente juntar, né, uma forma de colocar, né, um certo tipo de enunciado, né, espacialmente falando, de que todo asilado, né, digamos assim, pensando no conceito de asilo, é um asilado político, né, seja ele, né, um asilado da família, né, que é esse estabelecimento, né, desse núcleo familiar formado na história, né, com toda a relação, né, do binarismo de gênero, que é, né, uma forma dele entender parte das pessoas que já estavam ali, né, esses asilados estavam fugindo do nazismo, né, ele mesmo, né, sendo catalão, né, nascido asilado, né, por estar no território ocupado pelo Estado espanhol. Então, essa relação, né, desses diferentes asilamentos se coloca ali, naquele espaço. Em uma enquete recente, perguntamos a vocês qual tema gostariam de ouvir aqui na Rádio Colibri. A maioria manifestou interesse em conhecer mais sobre análise ou psicoterapia institucional e a história de Francesc Tosquelles. Certa feita, Tosquelles escreveu: um bom cidadão é incapaz de fazer psiquiatria. A psiquiatria implica uma anticultura, ou seja, uma cultura que tem outra perspectiva que não a do sujeito. Bora conhecer um pouco mais sobre essa figura fascinante da história da saúde mental crítica? Direto da comuna imaginária do Akangá, essa é a Rádio Colibri. François Tosquelles nasceu em 1912, na cidade de Reus, ao sul de Barcelona, na região de Catalunha, onde se formou em medicina e especializou-se em psiquiatria. Com o Tosquelles e vários outros colaboradores, houve uma renovação na psiquiatria, psicoterapia institucional, que visava a cura da instituição e não necessariamente a cura das pessoas loucas. Ele também usou a psicanálise para psicanalizar ou curar os manicômios, sendo uma prática diferente do que comumente se entende por psicanálise. Assim, François Tosquelles foi um psiquiatra crítico frente a momentos em que vivia no seu tempo de guerra, exílio, operações nazistas e as práticas psiquiátricas. Na Catalunha, Tosquelles trabalhou em um instituto denominado de Pere Mata, que o influenciou fortemente. Nesse período, o Pere Mata estava sob direção de Emílio Mira e Lopes, um psiquiatra que é mais conhecido pelo psicodiagnóstico miocinético, PMK, muito utilizado em testes psicotécnicos no Brasil, e pela sua obra sobre psicologia jurídica. Tosquelles foi aluno de Mira e Lopes na Universidade de Barcelona e trabalhou com ele no Instituto Pere Mata. Mira e Lopes foi membro da Unió Socialista de Catalunha. Foi redator de seu jornal, atuou profissionalmente em clínicas populares e esteve ao lado socialista durante a Revolução Espanhola. Assim, a formação e os primeiros anos de trabalho profissional de Tosquelles se realizarão em uma época de grande auge da saúde mental na Espanha e, sobretudo, de intensa atividade política. Em 1936, estoura a Revolução Espanhola, uma guerra travada entre os republicanos numa aliança de conveniência com os anarquistas e os comunistas, contra os nacionalistas, uma aliança de falangistas, monarquistas, carlistas e católicos liderada pelo general Francisco Franco. As regiões de Aragão e Catalunha, essa última onde Tosquelles estudou, trabalhou e lutou, estavam sob o controle dos anarcossindicalistas, da Confederación Nacional de Trabajo, CNT, e da Federación Anarquista Ibérica, FAI. Nessas regiões, a maior parte da economia industrial e agrária foi coletivizada e administrada em regime de autogestão pelos trabalhadores. O desemprego abolido, os salários igualados e, na maioria das regiões da Espanha, o dinheiro e a propriedade privada foram abolidos, sendo substituídos por uma economia solidária
e por modos de organização anarquistas. Tosquelles viverá intensamente essa experiência de coletivização e cooperativismo autogestionário, o que contribuiu muito para suas propostas e atuações no campo da saúde mental. Além desse contexto político importante, há também uma efervescência da psicanálise na região. Barcelona e Reus eram chamadas Pequenas Vienas, graças à chegada de psicanalistas vindos da Europa Central, fugindo da ascensão do fascismo. Em Perimata, Tosquelles irá se analisar com Sándor Eiminder, psicanalista húngaro. Dizem que Eiminder e Tosquelles não falavam a mesma língua, e o processo de análise teve de ser feito com base em ritmos e tonalidades. Assim como Mira e Lopes, François Tosquelles também combateu junto às milícias antifascistas. Tosquelles era militante do Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, e foi enviada para a Frente Sul como médico-chefe dos serviços de saúde do Exército. Ainda que em um primeiro momento Tosquelles trabalhasse como médico generalista e assistente de cirurgia, procedeu também aos cuidados de saúde mental da comunidade médica. Sobre isso, Tosquelles escreveu, abre aspas, "Eu criei o hábito de curar os médicos para que esses caras perdessem o medo e, acima de tudo, algo mais importante do que o medo. A guerra civil leva a uma mudança de perspectiva sobre o mundo. Os médicos geralmente têm a estabilidade de um burguês em suas cabeças. Eles são pequenos burgueses ou grandes burgueses que querem viver sozinhos e ganhar dinheiro para serem estudiosos. Agora, em uma guerra civil, como a nossa, era necessário que o médico pudesse admitir uma mudança de perspectiva sobre o mundo. Não se pode fazer psiquiatria nem em um setor nem em um hospital se mantém uma ideologia burguesa individualista." Fecha aspas. Em maio de 1938, Tosquelles é nomeado chefe dos serviços psiquiátricos do Exército da Extremadura. Ali, em Almodóvar del Campo, ocupa o edifício da Escola de Capatazes, onde criou uma comunidade terapêutica. A fim de não separar o tratamento do trauma de guerra do local onde ele ocorreu, as ambulâncias eram levadas para a zona de combate para prestar cuidados no local. Para Tosquelles, o tratamento dos males da guerra não deveria ser separado da própria guerra, pois o paciente de guerra longe da frente fica cronicamente doente. Por outro lado, em seu contínuo interesse pelas transformações institucionais, ele organizou o hospital à maneira de uma comunidade terapêutica, com assembleias e decisões horizontais, treinando leigos como enfermeiros e outras tarefas na administração do centro, agricultores, advogados, um capelão, um pintor, prostitutas. Para ele, o recrutamento da população leiga para cuidar de indivíduos com transtornos mentais graves foi uma ferramenta essencial, uma vez que esses cidadãos teriam menos preconceitos com os usuários do serviço. Em 1939, o fascismo franquista vence a aliança entre republicanos, anarquistas e comunistas. Um dia após a entrada das tropas franquistas em Madrid, um contingente de tropas mauritanas invade Almodóvar del Campo. Tosquelles relata que as tropas ocuparam o hospital, destruindo tudo onde passavam e perseguindo violentamente o pessoal e os enfermos. Tosquelles, em vez de fugir, tinha preferido ficar com seus pacientes e colaboradores. Saiu ao encontro dos ocupantes vestidos com roupas civis, como de costume, e gritando como um louco. Isto provocou um certo espanto entre as tropas atacantes que, impressionados, exigiram a presença de seu oficial. Tosquelles apresentou-se como médico responsável pelo hospital, sem revelar sua patente militar. Ele disse: "Expliquei-lhe então o meu verdadeiro problema imediato, como alimentar e acalmar os loucos ali reunidos, como, além disso, organizar sua evacuação." Dessa forma, Tosquelles, que esperava ser baleado no local, foi confirmado como diretor médico do Hospital Militar de Almodóvar del Campo e autorizado a retirar o que precisasse do quartel-general militar do exército fascista. É claro que ele usou essa autorização por alguns meses, o tempo que ele permaneceu no comando do hospital e o tempo que ele precisou para organizar muito lentamente a evacuação de seus pacientes,
e de alguns pacientes falsos que ele tinha acolhido para salvar suas vidas. Ele também usou o tempo para preparar sua fuga para a França, atravessando o território inimigo e pegando sua esposa e filha, que estavam nas Astúrias. Na França, Tosquelles se infiltra em Ceffoun, um pequeno campo de concentração onde cerca de 16 mil republicanos espanhóis que haviam fugido da Catalunha estavam amontoados, intelectuais e artistas, camponeses, trabalhadores, mineiros, estudantes e professores, civis e soldados. Ali, internado em setembro de 1939, ele pediu às autoridades do campo um quartel para montar uma unidade psiquiátrica, que foi autorizado a fazer, dado o grande número de suicídios e transtornos mentais entre os refugiados. A partir de então, Tosquelles compreendeu intimamente os efeitos deletérios de viver em espaços confinados definidos e organizados por categorias burocráticas desumanas. Junto com suas experiências anteriores de autogestão e autonomia durante a Revolução Espanhola, Tosquelles se tornou um dos primeiros de uma longa linhagem de psiquiatras e críticos a traçar uma linha direta entre os princípios organizacionais e o espaço físico do hospício da prisão ao modelo concentracionista e segregacionista do campo de concentração. Em Ceffoun, Tosquelles cumpre novamente uma dupla função perigosa, como médico psiquiatra e como facilitador de fugas. Em François Tosquelles, A Escola de Liberdade, Giovanna Galliot e Maurício Constantino narram que o barracão de madeira em que Tosquelles trabalhava ficava nos confins do campo, depois da linha férrea, com uma porta de entrada e outra de saída para fora do campo. Soldados da resistência francesa facilitaram a fuga em 1940 dos detidos em Ceffoun. Livre, mas impossibilitado de voltar para casa, Tosquelles aceitou o convite de Paul Beauvais, então diretor do remoto hospital psiquiátrico Saint-Alban, para trabalhar com ele. O diretor conhecia Tosquelles devido ao seu artigo, que havia circulado amplamente na França anos antes. Saint-Alban, como todos os manicômios europeus durante a Segunda Guerra Mundial, reproduz as condições de vida no campo de concentração: a miséria, a fome, o frio, o isolamento e o medo. Além das características que já conhecemos dos manicômios, as dificuldades eram ainda maiores, com escassez de pessoal médico e de manutenção. Isto favoreceu, como em Almodóvar del Campo, que a equipe de saúde interviesse na gestão do centro, com formas participativas de autogestão, assembleias decisórias que envolviam toda a equipe, liberdade de circulação dos internos, contratos de tratamento facilmente revisáveis, bares simbólicos, grupos de atividades diversas, oficinas, ações onde Tosquelles introduziu uma análise psicanalítica contínua, e onde a responsabilidade pelo tratamento não se limitava ao pessoal de saúde, mas também dizia respeito aos outros membros da comunidade, aos pacientes. Logo depois que Beauvais saiu e foi substituído pelo comunista Lucien Bonafé, Saint-Alban recebeu refugiados judeus e combatentes da resistência. Essa convergência de comunistas, poetas e refugiados foi o ambiente dinâmico que deu origem ao movimento mais tarde denominado psicoterapia institucional. E é essa bagagem, conceitual e prática, que Tosquelles vem construindo desde seus primeiros passos profissionais. Como afirma o psiquiatra Manuel Desviat, se a instituição se cura, os doentes se curam, junto com a necessidade de uma atuação regional, setorizada e enraizada nas comunidades e no território. O desejo de Tosquelles de introduzir a psicanálise nos hospitais psiquiátricos está ligado à sua convicção política autonomista e conselheira. Conversamos com Wendell Wilson, antropólogo e estudioso da saúde mental, sobre como essa experiência influenciou as perspectivas de Tosquelles na saúde mental. A primeira coisa que eu gosto de marcar sobre o Tosquelles é que ele era catalão. E isso vem de um jeito um pouco específico que eu tenho de me relacionar com ele, né? E não é a única maneira, né? Acho que isso é bom deixar claro. Mas eu acho importante marcar que ele era catalão, porque isso coloca dois pontos, né? De um lado, ele está bem ligado a uma história política da Catalunha, de um período,
e de outro, né, está ligado também ao que a gente poderia falar que é a política de um povo, né, com algumas características, no caso, de uma política do povo catalão, né. Desse ponto de vista histórico-político, né, é importante marcar que a Catalunha, ali, né, nos anos 30, mais ou menos de 31 a 36, teve de um lado, né, a imigração, né, de muitos psicanalistas, tanto que o Tosquelles, né, chama esse período de uma pequena Viena, né, e ele foi aluno do Miguel Lopes, que é psiquiatra e psicanalista, enfim, esse encontro, né, é muito comum. O Tosquelles também, no caso, né, psiquiatra e psicanalista. E, né, enfim, dentre vários nomes que poderia falar, destacar também o Sandor Minder, que foi, né, o terapeuta do Tosquelles, né, o primeiro analista do Tosquelles, e com quem ele se encantou pela psicanálise especificamente, e foi aluno do Ferenczi, né? Então, assim, já tem uma entrada que vem de um outro lugar, né, digamos assim. A outra coisa é que ali, né, nesses anos 30 da Catalunha, a gente tem uma das primeiras experiências de deshospitalização, né, meio coordenado também pelo Miguel Lopes, que vai ter missões ambulantes, vai ter essa ideia de que vai ser muito forte depois no Tosquelles, né, de colocar pessoas que não têm a formação de saúde, né, nesse trabalho, que vai até os locais, vai aos lugares, né? E isso é uma das primeiras experiências de deshospitalização que a gente tem, junto mais ou menos, né, com uma outra que antecede essa, que é a dos Estados Unidos. Só para citar, né, que eu acho que é importante marcar, né, a gente montar aqui mais ou menos duas séries, né, a gente pode, né, tirar uma série que sai aí da Catalunha, daí vinculada, né, a uma perspectiva amplamente falando assim, né, anticapitalista de alguma forma, que não significa que também tem seus limites ali. E a outra, dessa dos Estados Unidos, que vem dos anos 20, que já começa na experiencial uma descentralização, que é, né, marcada por uma série de serviços complementares ao hospital. Vai ser da onde vai começar a aparecer a ideia da psiquiatria preventiva, aonde vai se forjar o conceito de saúde mental pela primeira vez, e a própria ideia de uma saúde positiva para pensar intervenção, né, na população de modo mais amplo, conectado com o liberalismo estadunidense, e também também com essa relação, né, de algum modo, entre a psiquiatria, né, e a psicanálise, e que vai ser uma grande influência para a construção do que é, né, a saúde mental da OMS que a gente tem hoje, né? Isso tem ali, digamos assim, uma série que sai ali dos Estados Unidos. Mas, voltando para a Catalunha, nesse contexto, né, pensando essa história política da qual o Tosquelles faz parte, ele foi, né, membro do Bloco Operário Campesino, que era uma organização marxista, comunista, ali da Catalunha, mas de um comunismo bem específico também, ali daquela região, porque foi, digamos assim, um dos primeiros momentos de organizações comunistas e marxistas que romperam com o stalinismo, daí um rompimento, né, tanto com o que traz essa tradição política autoritária do stalinismo, ali, que é o Partido Comunista Espanhol, quanto também a própria orientação, né, dos PCUs, que vem da União Soviética, né, e daí ligado ao próprio Stalin, né, diretamente, tanto que vai ser, né, uma organização que se aproxima relacionalmente, né, digamos, também com a CNT, também com as orientações anarcossindicalistas da Espanha,
numa defesa da autogestão. Então você vai ter, né, esse rompimento, essa perspectiva muito particular. E tem documentário, né, tem texto, que é um Política da Loucura, que é fácil de encontrar por aí, que é uma grande entrevista com o Tosquelles, e ele vai marcar esse rompimento, pelo menos num primeiro momento, em dois termos, né? Ele vai lembrar, né, de uma carta que foi escrita e enviada para a União Soviética a partir de um enviado que tinha sido encaminhado para conversar da federação da qual ele fazia parte. E, resumindo, né, bem a história, depois dá para localizar aí pelo documentário, uma das questões, né, que estavam sendo colocadas ali por esse emissário enviado é que eles deveriam, né, falar espanhol, né, nas suas publicações, nos seus textos, nas suas falas públicas, e outra, né, usar o slogan, né, para poder marcar essa relação com a União Soviética, que seria todo o poder aos soviets. Esse ponto, né, o Tosquelles responde que não faria o mínimo de sentido falar isso, né, ali no contexto tanto espanhol amplo quanto catalão. É um contexto, né, de repressão, enfim, é todo um contexto particular, mas também, né, porque não tinha nada como um soviet, né, ali naquela localidade. E ele diz que se fosse fazer, né, uma analogia, uma comparação, teria que se dizer, por exemplo, todo o poder às penhas, né, que eram os cafés, que é onde os debates políticos, as decisões políticas eram tomadas, né, pelas pessoas, pelas organizações, pelos coletivos, onde acontecia alguma esfera, né, de discussão pública ali, naquele território. E, de outro lado, a questão de falar espanhol, e daí é muito mais clara, ele responde que eles não iriam falar espanhol, porque espanhol é a língua do inimigo, eles eram catalães, e daí isso é bem claro e cristalino, né, nesse sentido, e coloca daí um certo tipo de política, né, também do povo catalão, que também está muito ligado para mim à questão, né, das formas que os conceitos aparecem no Tosquelles, o jeito que ele vai colocando as questões, a própria forma que ele vai entender a psicanálise, que é uma certa política da linguagem, que é não falar, né, a língua oficial de um país de uma maneira correta. É sempre preciso falar de uma maneira que fosse claramente errada, né, embora compreensível, mas se falava de um jeito não completamente correto, né, quando as palavras não pronunciadas corretamente, que é uma forma de se marcar se é catalão em qualquer lugar que você estivesse, e ainda mais, né, uma forma de não falar a língua do opressor, a língua do inimigo, quando se está falando, né, do território ocupado pelo Estado espanhol. Se a gente pegar, por exemplo, né, a questão desse encantamento dele com a psicanálise, que vem dessa relação com o Sándor Eminder, que era um estrangeiro, né, em terra espanhola e na Catalunha também. Ele é húngaro, né, então ele não sabia falar catalão, né, é uma terapia que ocorre sem que ele soubesse falar, né, a língua disso que a gente convencionou chamar, né, entre aspas, paciente. E o encantamento dos Tosquelles vem exatamente por isso, pela questão do estrangeiro, né, e por essa questão de não ser, vai ser o entendimento dele a partir disso, né, de que o importante na questão analítica não seria então o conteúdo da fala propriamente dito, seria então o encadeamento, né? O encadeamento, você entende ele, na verdade, conhecendo às vezes poucas palavras, né? Porque você entende como se encadeia uma história pelo ritmo, né? Então é pelo respiro, pela pausa, pela vírgula, pelo como se junta, né, e se conecta frases ali naquela linguagem, como é que se, né, vai encadeando, né, uma história. E o mais importante então não é o conteúdo, mas o encadeamento, tanto que ele vai definir, né, a psicanálise
como uma alquimia do verbo, né, fundamentalmente, e coloca, inclusive, né, digamos assim, no jeito dele entender, o que a gente chama de associação livre mais ou menos dos dois lados, né, que ele fala que na verdade é um encontro que junta dois disparates, que daí é o termo que ele usa, né, é o disparate do analisando, e daí, né, o analista, no caso, né, ele tem ali aquele momento de disparatar em cima do disparate e de, claro, né, pensar, né, quando colocar esse disparate, quando que parece que é um momento, enfim, tem toda uma construção, mas isso não significa aleatoriedade, mas é esse movimento que já vai, né, de alguma forma tentar aproximar analista, né, e analisando. E está vinculado, né, com essa questão, pelo menos ao meu entender, de um certo tipo de uma política de linguagem, né, que é muito do que vai estar atravessado ali nessa história política do Tosquelles. Daí a gente tem outro momento importante, que é a Revolução Espanhola propriamente dita, que está ali em 1936, e que tem uma participação, né, fundamental do anarquismo espanhol, uma participação fundamental da CNT, uma participação fundamental da Federação Anarquista Ibérica, que vai, né, colocar essa questão da autogestão das fábricas, do controle dos trabalhadores, que vai pensar práticas de federalismo, descentralizar, então, né, se recusar a toda a burocracia e a todo estatismo. Vai ser a única das revoluções, das grandes revoluções do século XX, né, esse século das grandes revoluções, que começa, né, tem ali logo nos seus primeiros momentos a quebra e a abertura da prisão modelo de Barcelona, e esse fato me parece que é importante, porque, né, se a gente quiser pensar um problema político da divisão normal e anormal, que está vinculado, né, a todo o problema político da história da loucura, né, de forma mais ampla, é impossível de colocar esse problema sem colocar, né, também o problema da questão prisional e da questão, né, do vínculo, né, desse sistema prisional, do legal e do legal, do normal e do anormal, né, desse criminoso do delinquente, e dessa relação mais ampla, né, isso fica bem claro, inclusive. Se a gente pegar os primeiros documentos de fundação da saúde mental da OMS, está bem claro ali, né, uma formação de uma saúde mental complementar, né, digamos assim, ao que seria um sistema punitivo, né, a gente não pode só punir a infração, né, isso faz parte, inclusive, né, não resume, mas compõe, né, o que é o próprio produção do que veio a ser, né, psiquiatria preventiva, né, então é esse problema, por isso que é importante destacar essa questão, né, da quebra da prisão modelo de Barcelona, e foi uma revolução, né, que algumas cidades chegaram a abolir o dinheiro, você tem a telefonia autogestionada pelos trabalhadores, enfim, é todo, né, uma série de práticas que vão se colocando ali, né, numa vida que tinha muitos periódicos, muita conversa, muito debate. Esse período, né, que para mim, né, é encantador, né, não significa que seja, né, não seja possível fazer críticas, de ver limites, de ter algumas questões, mas que né, desse, digamos assim, esse caldo, né, revolucionário, que também faz parte, né, dessa vida do Tosquelles. E é nesse período de guerra civil, né, que ele vai ali já como membro do POUM, né, que é o Partido Obreiro de Unificação Marxista, que funde, né, duas tendências, que era o Bloco Operário Campesino, né, e a esquerda revolucionária, que às vezes aparece na história como um partido trotskista, mas não é necessariamente isso, né? Tinha pessoas, né, que tinham ligação pessoal com o Trotsky na história, enfim, não é também, né, negar isso, mas a questão, né, do trotskismo vem muito mais por uma leitura do stalinismo, né, por ter sido um comunismo que tem, né, essa ruptura muito cedo, né, com o stalinismo, né, e com a União Soviética, né, funciona muito mais como uma categoria de acusação, né, que vai um pouco ali se prolongando na história,
Mas é nesse contexto, né, que o Tosquelles vai ali em Almodóvar do Campo montar, né, o que a gente chama de serviço terapêutico, que muitos colocam, né, como um precursor do que vai ser comunidade terapêutica, né, pensando no que vai ser produzido ali depois pelo Maxwell Jones, né, mas que eu acho que dá também, né, para fazer um certo tipo de colocar um ruído nessa comparação, embora ela faça algum sentido também, né, mas que é então fazer, né, esse serviço, e daí ele já coloca muito do que vai ser o trabalho do Tosquelles, que é não chamar ninguém formado em saúde, né, para compor o serviço. Então ele vai compor esse serviço com que chama de pessoas comuns, né, advogados, putas, né, o que também é muito interessante, porque é nesse período que a prostituição vai estar sendo patologizada pela psiquiatria. Ele vai chamar exatamente essas pessoas para compor, né, que é o serviço de saúde, né, trabalhar com saúde, e daí é um ponto, né, de uma inversão interessante do ponto de vista histórico-político. E, né, nesse serviço, né, vai dizer ele que, pelo fato de ser uma guerra civil e não uma guerra entre nações, né, por incrível que possa parecer, você tinha muito menos doentes mentais, digamos assim, né, nessa expressão, que se arrastou aí por um período da história, né, muito menos problemas nesse campo da saúde mental, porque, segundo ele, né, essa guerra civil coloca, né, uma perspectiva nova de mundo, né, ela rompe brutalmente com essa unidade, né, do indivíduo, que para ele vai ser um problema, né, desse campo que a gente chama hoje de saúde mental, né, de que produz uma série disso, que são patologias, porque isso é um certo tipo, né, de funcionamento de uma máscara social, e ao romper brutalmente com isso, coloca, né, essa pessoa, né, de uma maneira fragmentada, né, e esses fragmentos, na verdade, são um certo tipo de produção de saúde. Isso é uma coisa relevante, né, que está aí, que se prolonga, né, ele vai retomar isso, por exemplo, no texto sobre xenofobia, muitos anos depois, e que é bem importante, né, na perspectiva terapêutica do Tosquelles. Eu falei que dá para botar um ruído na comparação com a comunidade terapêutica do Maxwell Jones, é que ela surge num contexto exatamente de guerra de nações, né? Então ela acaba tendo muitas vezes, né, ali um certo tipo de ideia de multiplicar o olhar, né, de ter um grupo como conjunto. Ela vai passar para outro lugar, né? A questão que vai sendo colocada muito cedo, né, ali no trabalho do Tosquelles, é que exatamente também, né, por entender essa questão, né, dessa guerra que está junto com essa produção de saúde, ele vai se ocupar muito mais, né, de cuidar do que eram os médicos. A preocupação dele é os médicos, na verdade. Então os médicos não vão, na verdade, inverter também mais uma vez, né, ele vai colocar eles, né, ali nos serviços de saúde, porque, segundo ele, os médicos são formados, né, nesse caminho, né, dessa ideologia burguesa, acostumados, né, com uma relação que vai ser sempre individual, sempre de autoridade, se tornar pesquisador, se tornar célebre, se tornar autoridade em relação ao paciente, ter, né, dinheiro ali nessa conquista individual, e numa guerra, né, civil ali naquele momento revolucionário, né, que está vinculado com, né, enfim, toda a concepção de luta de classes, todas as questões de mudar, né, radicalmente essas relações. Eu citei alguns exemplos. Vai ser ali, então, né, que você tem que preparar, digamos assim, e pensar, né, essa ação, né, psiquiátrica, terapêutica, psicanalítica, a partir do que é a mudança de perspectiva de um mundo, né? Então, fundamentalmente, cuidar dos médicos, porque, na verdade, você tem que cuidar, digamos assim, do que é, daí os termos que ele usa, né? Por ser marxista, sempre foi marxista, da ideologia burguesa, né? Então, digamos assim, esse é um pouco do alvo, né, ali disso que, grosso modo, a gente vai cuidando do cuidado, do tratamento, etc, 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 que é colocar
né, a questão exatamente no meio dessa cisão e distribuição do que é o normal e o anormal. E daí isso é um ponto político que eu acho bem relevante ainda, né, para o nosso tempo. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Em Saint-Alban, Tosquelles irá se aliar a outros psiquiatras franceses, André Charhan, Lucien Bonafé, Roger Gentis e tantos outros. Sob influência de Tosquelles, essa equipe irá buscar produzir uma nova forma de produzir saúde mental em instituições. Essa equipe se auto-intitulará a Sociedade Gévaudan, em referência à besta de Gévaudan, o mítico lobo cinzento monstruoso da região de Saint-Alban. De acordo com Lucien Bonafé, essa sociedade tinha diversos objetivos. Abre aspas, havia busca incessante, ancorada em uma prática diária, por uma nova clínica fundada na não submissão do modelo clinoide dominante, que implicava claramente o apagamento do sujeito por trás dos sintomas. Foi o constante aprofundamento da crítica construtiva da instituição instituída como local de segregação. Houve também, na mesma linha, o trabalho de instituir relações de desalienação nesse lugar dedicado à produção de um sistema de relações superalienantes e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de práticas abertas fora dos muros do hospital, modelado em uma geopsiquiatria. Fecha aspas. No primeiro manifesto da Sociedade Gévaudan e durante os encontros posteriores do grupo, insistia-se em 3 pontos fundamentais. Primeiro, teoria e prática são inseparáveis. Segundo, todo diagnóstico pressupõe uma ideia normativa de saúde e, portanto, a dimensão social relacionada à saúde mental é extremamente importante. E terceiro, a loucura nunca é uma questão meramente pessoal ou individual. Assim, as práticas em Saint-Alban enfatizavam as dimensões sociais e normativas do sofrimento psíquico. O primeiro princípio implicava que isso não podia ser meramente uma posição teórica abstrata, mas uma atitude prática. No mesmo ano em que entra na equipe de Saint-Alban, Tosquelles traduz o livro Uma Terapêutica Mais Ativa no Hospital Psiquiátrico, do psiquiatra alemão Hermann Simon. Nesse livro, Simon propunha que as pessoas em sofrimento psíquico não eram improdutivas, organizando o espaço do hospital psiquiátrico em torno da valorização do trabalho. Simon entendia a vida como atividade cessante a ser devidamente orientada, opondo-se ao desenvolvimento do patológico, colaborando para a retomada da vontade e do poder de autoconduzir-se de um modo ordenado e útil. O grupo de Saint-Alban irá tomar daí algumas ideias importantes, como afirma Isabel Frist Passos, Tosquelles assumirá, abre aspas, a consideração do estabelecimento como organismo doente que precisa ser tratado, a luta contra o preconceito de irresponsabilidade do doente com a sua responsabilização e do pessoal do hospital pelo ambiente desfavorável desse último, a luta contra o isolamento do hospital e a inatividade nele reinante. Fecha aspas. A desalienação do hospital e da saúde mental, portanto, implicava em uma série de práticas, assim como de um redirecionamento teórico completo. Em Saint-Alban, isso se inicia com a demolição literal do
dos muros do hospital e depois dos muros que separavam cada cela. Assim, a fronteira que separava o hospital da Vila de St. Alban deixou de existir. De maneira similar, e seguindo as propostas de Irmão Simon, os uniformes foram eliminados e a equipe médica vestia-se igual aos pacientes. O objetivo era implodir com os papéis sociais fixados no hospital, forçando a equipe a entrar em contato com a singularidade do paciente e do seu sofrimento, como escreveu Lucien Bonafé, abre aspas, quando você não pode colocar um paciente em um uniforme ou quando você não pode simplesmente tranquificá-lo, é forçado a antecipar suas reações e, portanto, penetrar os mecanismos de sua doença. Fecha aspas. Essa perspectiva irá ficar clara na tese de doutorado de Tosquelles, Vivenciando o Fim do Mundo na Loucura, testemunho de Gerard Deneval, defendida em 1947. Assim, Tosquelles articula a psicanálise, a psiquiatria fenomenológica e o existencialismo de Kierkegaard em uma tentativa de localizar a vivência da loucura. Larissa Drigo Agostinho coloca a tese de Tosquelles em contexto. Abre aspas. A questão que Tosquelles coloca aqui é a da experiência do doente. O que é enlouquecer? O que é a experiência da psicose? Não se trata apenas de escuta, deixar falar o doente, mas a tentativa de teorizar, daí o recurso da fenomenologia, uma experiência que ultrapassa a consciência. A experiência dita vivida ou ervis não descreve apenas a maneira como o sujeito vive uma situação, pois se ela ultrapassa a consciência, ela não concerne exatamente o conjunto de personalidade. Na verdade, os clínicos consideravam que a experiência vivida podia ser experimentada como algo que o paciente sofre ou como algo agido, tentado. Fecha aspas. Entender que em St. Alban a necessidade da existência de um hospital não era questionada, mesmo se esse hospital tem fronteiras porosas com a comunidade. Tosquelles descrevia o hospital como um campo investido de significados sociais. Em suas palavras, abre aspas, para a maioria de nossos pacientes, os atos, os delírios e as confissões comumente se referem aos conflitos íntimos, que são sempre intersociais, e mais especificamente familiares. Podemos, por vezes, trazer à luz corrente de associações ligadas a esses conflitos, que tendem a nos levar de volta a situações típicas da infância, similares àquelas descritas pela psicanálise. Fecha aspas. Nesse contexto, continua Tosquelles, abre aspas, o hospital pode ter um papel análogo ao do psicanalista, pode ser o objeto de projeções consecutivas desses conflitos. A dialética da cura passaria por esse moinho de transferências e projeções facilitada pela estrutura do hospital. Fecha aspas. Assim, a função do hospital seria representar uma espécie de coletivo de cura, e, portanto, não se tratava somente de alterar a sua arquitetura ou de modificar as regras do hospital, mas de explorar esse potencial psíquico. O hospital não poderia mais ser tratado como um instrumento passivo. Se a loucura era um problema social, então o hospital ofereceria um espaço no qual essas questões poderiam ser trabalhadas socialmente. Por exemplo, no mesmo ano em que Tosquelles defende sua tese de doutorado, a equipe e os pacientes de St. Alban fundam o Clube Paul Belvet. Esse clube tinha uma estrutura de cooperativa gerida pelos pacientes e sua função era de ser uma espécie de sindicato que organizaria as atividades do hospital. Tosquelles afirmava que o Clube Paul Belvet era, abre aspas, a expressão automática da totalidade do hospital, fecha aspas. O Clube Paul Belvet tinha diversas subcomissões, para as quais os membros eram eleitos e planejavam as refeições, as apresentações de teatro e de música, as atividades esportivas e as saídas ao campo. O clube também geria a biblioteca e organizava as diversas atividades de ergoterapia, o que hoje chamaríamos de terapia ocupacional.
Marius Bonnet descreveu as maneiras do clube se organizar assim, abre aspas, quando a administração do clube se encontrava, ela analisava as diversas propostas feitas pelos comitês, e quando um paciente, sem aviso prévio, começava a falar sobre seus problemas, ignorávamos a ordem do dia e todo mundo parava para escutar o que ele tinha a dizer. Assim começava um diálogo psicoterapêutico. Ou ainda um outro exemplo. Quando o paciente declarava sobre a compra de um livro, nunca deveríamos ter comprado esse livro, o médico perguntaria se o paciente havia lido o livro e qual trecho o incomodava. E novamente conversávamos. Veja bem, em St. Alban, tudo era um pretexto para o diálogo, não somente nas reuniões, em todos os lugares, inclusive da vida cotidiana. O jardineiro, o cozinheiro, o secretário, o enfermeiro, o eletricista, todos os funcionários intervinham no sistema de psicoterapia. Se um jardineiro propunha uma ideia, um paciente poderia responder que era uma ideia ruim. Basicamente, quando penso sobre essa época, eu sempre me pergunto, em St. Alban, quem curava quem? Fecha aspas. A maneira de funcionar do Clube Paul Brevet lembra a estrutura organizacional dos grupos de afinidade que Tosquelles havia encontrado entre os anarquistas da Revolução Espanhola. O Vander falou um pouquinho sobre isso pra gente. Antes de falar, né, daí um pouquinho de St. Alban, né, e daí dessa experiência do Tosquelles na França, eu queria só complementar, né, que no meio ali, né, desse caldo revolucionário espanhol sempre teve de fato uma presença significativa de uma psiquiatria revolucionária, né. Você tem, por exemplo, né, dois psiquiatras importantes ali, né, vinculados à CNT, que eram anarquistas, né, que é o Martí Ibáñez e o Isaac Poentes, que estão, né, também ali no meio desse caldo revolucionário. Enfim, é um contexto bem mais amplo. Eu acho que é importante destacar isso, né, não significa também que não possa ser olhado limites dessa presença da psiquiatria, mas ela foi, né, de fato, significativa, e também sempre nesse movimento, psiquiatria, psicanálise, que também é um movimento que fez o Tosquelles. Bom, né, daí, adiantando a história, ele foge, né, da Espanha com a vitória do franquismo, que é o fascismo espanhol, como ação, né, importante do Partido Comunista Espanhol, né, que faz uma guerra dentro da Revolução contra a Revolução. Também é muito significativo, né, chega a construir, né, um presídio, né, a partir do momento que se restabelece a República e o PCE ganha, né, um poder dentro do que se chama Generalitat, né, e daí prende, né, e executa revolucionários dentro da Revolução. Enfim, daí é toda, né, é uma história, mas acho que é importante marcar. Tosquelles vai fugir com essa ascensão do franquismo, vai pelos Pirineus, né, a caminho ali da França, vai, né, passar por um campo de concentração de refugiados ali também, né, nesse caminho, vai montar um serviço de psiquiatria dentro desse campo de concentração para refugiados, vai usar do serviço da psiquiatria para poder facilitar fugas, né, desses refugiados num campo de concentração ali. Depois vai sair desse campo de concentração e vai chegar ali na França, né, que vai ser nesse momento de ocupação nazista da França. E em St. Alban, né, uma das primeiras coisas que eu acho relevantes de colocar, né, e daí pensando Tosquelles menos como essa ação individual, mas mais assim como esse espaço, né, digamos assim, né, uma geografia, vai colocar, né, um vínculo ali, né, entre isso que é um antigo hospital psiquiátrico, né, que vai tentar fazer uma série de coisas ali, e vai experienciar muitas dessas coisas, né, e vai ao mesmo tempo, né, que tem isso que são, né, as pessoas que procuram cuidados, que vão estar lá, já estavam internadas, vai acolher, né, refugiados do nazismo no seu interior, vai ter uma série de pessoas que vão morar lá por um tempo, né? Tem um poeta
Você tem o surrealista, né? O Paul Éluard, você tem, por exemplo, né? O Canguilhem, que termina de escrever O Normal e o Patológico em Saint-Alban. Você vai ter o Frantz Fanon, que faz, né, uma formação com o Tosquelles, passa um tempo lá, uma relação, né, em que os dois foram muito amigos, né, até o final da vida do Frantz Fanon. O Tosquelles escreve, né, um texto no momento que ele fica sabendo, por exemplo, da morte do Fanon, né, é um texto muito carinhoso, e que ele mesmo fala, né, ali, colocando, né, até um certo tipo de equívoco de percepção, de que ele entendia Saint-Alban como uma espécie de ocupação ali naquele momento. O que, se tem um certo tipo de equívoco de percepção, faz um sentido e coloca, né, uma perspectiva política muito interessante de pensar, né, ali, aquele lugar como ocupação, e de colocar todas as pessoas, né, em relação, que são muito importantes para a história, né, de modo geral, de uma crítica à autoridade psiquiátrica, de maneira mais ampla, mas também, né, de, por exemplo, né, vincular refugiados, isso, né, que eram os considerados loucos, todas, né, essas pessoas pensando, né, e tentando trabalhar de outro modo, que se a gente juntar, né, uma forma de colocar, né, um certo tipo de enunciado, né, espacialmente falando, de que todo asilado, né, digamos assim, pensando no conceito de asilo, é um asilado político, né, seja ele, né, um asilado da família, né, que é esse estabelecimento, né, desse núcleo familiar formado na história, né, com toda a relação, né, do binarismo de gênero, que é, né, uma forma dele entender parte das pessoas que já estavam ali, né, esses asilados estavam fugindo do nazismo, né, ele mesmo, né, sendo catalão, né, nascido asilado, né, por estar num território ocupado pelo Estado espanhol, né. Então, essa relação, né, desses diferentes asilamentos que se coloca ali, naquele espaço. Bem, é ali que ele vai tentar começar, né, a construir desse ponto, e sempre desse ponto, que é importante frisar, né, que é o ponto meio de partida, que vai ser uma antinosografia, vai ser questionar, né, essa questão do normal e da normal, essa divisão, vai ser, né, o poder e autoridade do médico, vai ser o poder e autoridade também, né, do próprio papel que o psicanalista pode ocupar, vai ser esse, né, o ponto, né, da qual ele parte, e que vai tentar, né, estabelecer ali o que ele chama de produzir um hospital como um lugar de passagem, que vai ser, né, ir rompendo com os muros e construindo coletivamente, junto com quem estava ali, a perspectiva do que seria, né, também aquele espaço, introduzir daí dois conceitos, né, políticos que vão, né, questionar a burocratização, né, e vão se incomodar com a própria questão do Estado, que vai estar sempre, né, um pouco ali, né, pairando, sempre lembrar, participou da Revolução Espanhola, que tinha, né, essa questão não de necessariamente, né, tomada do poder estatal, né, mas de produzir, né, autogestão, que é um conceito que ele vai introduzir dentro do espaço, e junto com Revolução Permanente, né, que são os dois conceitos, né, políticos que ele introduz de funcionamento. Então vai ser, digamos assim, né, uma tentativa de reduzir ao mínimo possível, né, o que seria, né, um poder médico num espaço mais ou menos reduzido, e a partir dali abrir, né, esse espaço, fazendo ele se tornar um lugar de passagem, né, e também se tornar um pouco de outra coisa. Ao mesmo tempo, uma pessoa, né, que estava, né, ali já há algum tempo, usa essa expressão para falar para ele do que ele estava vivendo, né, ali, que é transformar, né, e produzir um certo tipo de escola, né, de liberdade, porque ele mesmo diz que se for depender de todos os outros espaços, você, né, na escola, em qualquer, né, outro estabelecimento,
você produz, né, borregos, que é o termo que ele usa, né? Você vai produzir covardes, você vai produzir adequação, né, para usar um termo, né, que fundamenta, né, o DSM, né, o Manual Estatístico, Diagnóstico e Psiquiatria, né? Você produz, né, adaptação, né, que é o que fundamenta a estrutura do manual, né, funcionalidade e adaptação. Então é um pouco, né, desse lugar e dessa tentativa da qual ele parte, né, incluindo sempre, né, tendo ali uma perspectiva da polícia, né, como inimiga, etc, etc, etc. É nesse caminho que vai construir o clube, né, que vai ser esse espaço muito fundamental, né, de pensar essa categoria de autogestão, junto, né, com que vai ser a produção de um jornal, né, coletivo, que as pessoas, né, todas as que estão ali naquele espaço, né, incluindo a mesmo movimento, né, de introdução disso que ele chama de pessoas comuns, mas também, né, todos estavam já ali trabalhando, que também fazem parte de alguma forma da transformação da saúde, todos aqueles considerados, né, entre aspas, pacientes, todos os refugiados, etc, 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 né, produzindo isso autogestionadamente, e também, né, esse espaço de encontro, né, dessas pessoas diferentes, todo mundo que está ali com essa passagem aberta para a entrada, que também, né, é um espaço de confraternização, um espaço de encontro, é um espaço, né, de poder tentar produzir uma vida. É a mesma forma, e daí tem uma coisa muito, muito curiosa, né, que é que ele vai introduzir o trabalho, né, no interior da questão ali do hospital, mas que é muito diferente, né, disso que a gente convencionou pensar, né, por ergoterapia, digamos assim, que é só pensar que o trabalho cura, né, e daí a gente cria essa relação, né, de exploração do trabalho não remunerado, né, porque primeiro isso é uma coisa que já se rompe. Ali está muito locado nesse contexto da ocupação nazista na França. Então, né, é um jeito de colocar essas pessoas para fora, se relacionar com os camponeses, criar uma relação extra-hospitalar que vai, né, criando outras relações fora dos muros, e que vai também, né, no meio ali de uma questão de ocupação e de guerra, né, produzindo recursos, mas que vão ser colocados, né, ali na sobrevivência desse coletivo de asilados, né, digamos assim. Então isso é bem interessante e é também da onde vai sair nessa perspectiva, né, o conceito de instituição, que primeira coisa, né, não foi ele que fez, né, a ideia da psicoterapia institucional, não é uma expressão que vem dele, vem do Luciano Bonafé. Ele mesmo, né, chega em algum momento, né, enfim, então ele está saindo entrevistas em algum momento, ele fica um pouco ambíguo e fala que, né, essa formalização acabou atrapalhando, né, muito do que vem ser a experiência, né, em outros ele compra essa categoria, mas fundamentalmente, né, ainda mais quando a gente está falando nesse campo da saúde mental, é bom, né, marcar que o que ele está chamando de instituição não é exatamente o que a gente pensa normalmente, né, como instituição, é quase o contrário disso, né, por isso que ele vai falar, né, que é preciso corar as instituições, né, porque instituição é o que é diferente do estabelecimento, e o estabelecimento é aquilo que produz um certo tipo de barreira no que é o encontro das pessoas, né, o encontro livre das pessoas, né, ou se quiser, usando a linguagem que eu já coloquei aqui, né, o estabelecimento, né, é o que rompe com as possibilidades autogestionais, né, de convivência, dessa horizontalidade das relações. E, nesse sentido, né, a instituição é o que produz, né, esses encontros, retomando, né, algo que eu já falei quando está falando ali do contexto catalão, né, é fácil de entender isso se a gente pensar o jeito que ele fala dos cafés, por exemplo, né, das penhas, desse espaço de encontro, né, que embora
digamos assim, seja informal, produz, né, encontro, produz relação, produz discussões, produz tomadas de decisão. Então, né, isso, por exemplo, é muito mais, né, uma instituição do que seria, né, ou um manicômio, ou um presídio, ou um casamento, que são, né, isso que ele chama de estabelecimentos, né? Então isso é importante marcar, né, para não ter uma confusão que muitas vezes acontece, de colocar, né, que é uma perspectiva, né, que queria reformar só, né, ali, né, isso que, né, ficou convencional de chamar de manicômio de maneira mais ampla, que não se desfaz da instituição, mas é que estão se chamando de pontos, né, completamente. A conceituação é outra, né, disso que está chamando de instituição. A gente está muito antes do que vem ser, né, essa questão da instituição, né, como ponto muito central de uma parte, né, do que vai ser chamado de antipsiquiatria, que vai parar muito forte na psiquiatria, né, democrática italiana, né, ali, principalmente ali nos anos 80, né, então é todo, né, uma outra forma de debate que estava acontecendo ali na época, uma construção, né, de começo de muitas dessas coisas, né, e de alguma forma parte de pontos, né, que são diferentes. Eu já disse, né, a preocupação fundamental. Essa, por exemplo, uma das preocupações do Tosquelles com a psiquiatria de setor francesa, né, foi essa abertura de serviços, né, que é localizada num lugar, né, que, né, espalha, digamos assim, a ação, né, psiquiátrica para fora, né, dos muros também. Essa, né, preocupação, né, com esse poder médico, com essa divisão normal, com essa relação com o Estado, com essa relação com o capitalismo, com, né, essa questão, né, dos estabelecimentos, que vai se colocar, né, do ponto de partida das ações ali, né, que estimularam o Tosquelles. E depois, né, por exemplo, ali, né, no que vai ser a psiquiatria democrática italiana, vai ser meio, digamos assim, a ruptura com o espaço, né? Não significa que se perca isso de vista, né? Não estou falando isso, mas vamos dizer assim, a abertura do espaço, né, desses estabelecimentos, para usar a linguagem do Tosquelles, que é um pouco do ponto de partida, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma instituição negada, né, ali, que vai ter uma série de discussões sobre isso. Basaglia, em algum momento, né, ele chega a falar ali nas conversas, que é uma questão, né, de romper e depois lidar com as contradições, né, que aparecem depois, mas ele mesmo, né, diz que não sabe o que ia acontecer depois, que eles poderiam, inclusive, ser colonizados pela psiquiatria dos Estados Unidos, né, e que isso era uma preocupação importante ali no momento. Então são pontos, digamos assim, de partida diferentes, né, da onde se parte a ação, né, embora ninguém desconsidere mais ou menos, né, com algumas diferenças, é claro que tem, né. Estou generalizando um pouco aqui, porque, enfim, resumindo, mas os pontos de partida são diferentes, né, e talvez, né, pensando esses pontos de partida diferentes, a gente consiga, né, se a gente pensasse, né, de um ponto ao outro, a gente conseguisse estabelecer, né, um pouquinho do tamanho, né, do nosso problema de hoje, né, que é, digamos assim, a preocupação, né, do Tosquelles, que por mais que quisesse tentar construir a partir de um espaço reduzido, tem, né, ele mesmo disse, um certo tipo de equívoco de percepção, né, e eu diria, né, que o problema, né, que o Estado vem para tomar o que é dele, né, ali no caso, né, que é todo, né, que é esse serviço, né, ele vai acabar se enquadrando, né, ali, né, naquele mundo. E de outro, se a gente pensar, né, essa questão dessa preocupação que o Tosquelles tinha, né, com o que eram, né, esses corpos estabelecidos, né, que ele fala muito difícil trabalhar, né, com corpos estabelecidos, mas principalmente com o corpo dos psiquiatras estabelecidos, né.
Então, né, ao mesmo tempo, né, essa, digamos assim, abertura em termos espaciais, né, coloca todos os corpos estabelecidos, né, e que tem também, né, a sua história, e que eu não vou me alongar aqui, mas eu já citei, né, ali dessa série que vem, por exemplo, da psiquiatria estadunidense, né, vinculada ao liberalismo, né, já estava, né, em ampla formação, né, e construiu muito, né, até a gente chegar, né, nas nossas perspectivas, né, e tudo isso está, digamos assim, aí, né, no miolo, com desdobramentos, atualizações, questões que são também novas, né, é sempre bom também não pensar que é sempre a mesma coisa, né, porque senão a gente perde um pouco, né, o que é ali, né, as atualizações daquilo que se quer combater, mas que, né, digamos assim, esse meio entre esses duas formas de colocar o problema, que, né, falam muito, digamos assim, sobre os problemas também do nosso tempo aqui e agora, hoje. Influenciado pelo período histórico pós-Segunda Guerra Mundial, ao qual se encontrava e por seu envolvimento em questões levantadas pela militância, Félix Guattari encontrou diversas oportunidades para começar discussões acerca de diferentes temas, como as críticas à psicanálise e à instituição. E por esse motivo, é relevante levar em consideração que o institucionalismo francês ocorreu em meio a um conflito político de uma gestão capitalista por um partido socialista e a insatisfação popular pela repressão preconceituosa e nacionalista instaurada pelo mesmo. Segundo disse Guattari, abre aspas, os líderes socialistas tomaram a tal ponto por hábito tratar o povo de forma infantilizante, comparável em todos os aspectos à dos líderes de direita, que não perceberam a que ponto estavam distanciados deles. De fato, não esperam das pessoas senão um apoio global de caráter exclusivamente eleitoral, sem participação e feedback. Fecha aspas. Fato que levou a diversas críticas no meio acadêmico e influenciou o início dos trabalhos opositivos de Guattari, com destaque à análise institucional. De acordo com Gregório Barenblit, o movimento institucionalista é um conjunto de processos com diferentes caminhos, onde o objetivo em comum é aperfeiçoar e incitar a autogestão dos coletivos sociais. Conforme essa ideia, Gilles Deleuze e Félix Guattari criticam a individualização das questões sociopolíticas, e é assim que, em Psicanálise e Transversalidade, Guattari analisa o desejo, o inconsciente e o psiquismo em relação a questões do trabalho institucional e dos grupos militantes, problematizando o funcionamento das clínicas psiquiátricas que utilizam um método individualista, onde se depende da análise restritiva do 1 a 1 nos consultórios. E é a partir deste ponto que o militante propõe um modelo esquizoanalítico, como a busca por dispositivos multifacetados de intervenção e produção de subjetividade. De acordo com Gésio Zamboni e Maria Elizabeth Barros de Barros, abre aspas, procura-se assim a quebra do cartel psicanalítico, capitalizando as questões de subjetividade do campo social para os consultórios privados. Fecha aspas. Sendo assim, esse ataque ao especialismo e à generalização é uma tentativa de englobar a multiplicidade de ações e conciliar política, psicanálise e psiquiatria.
A elaboração de novas formas de integração foi o catalisador para a criação de conceitos na análise institucional, sendo um deles o de grupo sujeitado e sujeito apoiado na transversalidade, onde, segundo Solange Labat, abre aspas, o grupo sujeitado é o que se orienta por uma heteronomia, ou seja, se submete a uma orientação que vem de fora. O grupo sujeito, ao contrário, se orienta por uma autonomia, construída a partir de dentro. Fecha aspas. Tudo isso com o objetivo de tornar o sujeitado em sujeito através do aprendizado aos seus pertencimentos na sociedade pelo senso crítico. Nos dias de hoje, é possível observar as mudanças que a teoria da esquizoanálise e a reforma psiquiátrica proporcionaram para a instituição, visto que ao invés de isolamento e medidas torturantes, como choques, fortes medicações e vigilância ininterrupta, foram criados meios de acolhimento e reintegração social, especificamente no Brasil, onde foram desenvolvidos os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, pelo Ministério da Saúde. No trabalho de Tosquelles, é possível ver a influência do sindicalismo revolucionário e do marxismo anti-autoritário em suas abordagens na clínica psiquiátrica. Elas dão lugar à comunidade terapêutica, promovendo assim a psiquiatria comunitária. Além disso, Tosquelles foi um grande impulsor da psicoterapia institucional e percussor da política de setores francesa, além de ter grande influência no movimento da reforma psiquiátrica na França. A base política da reforma psiquiátrica na França se baseava na psicoterapia institucional, que criticava a própria dinâmica hospitalar por não funcionar com o intuito de promover a saúde mental, pois a própria instituição psiquiátrica estaria doente, e nas políticas de setores que defendiam que a psiquiatria deveria superar os muros dos hospitais para promover a cura e a saúde mental de fato. O Hospital de Saint-Alban foi um importante polo da resistência organizada e um dos poucos hospitais capazes de sobreviver à guerra. Ademais, através de seu trabalho no hospital, Tosquelles pôde contribuir para a atuação e a filosofia de personalidades de extrema importância para a mudança de pensamento defendida pela psiquiatria clássica, como Frantz Fanon, Félix Guattari, Jean Aury e Georges Canguilhem. Félix Guattari, inclusive, foi muito importante para o pensamento político, levando em consideração as práticas de psicoterapia institucional e defendendo que a política devia ser pensada a partir de grupos distintos e não mais de indivíduos tomados isoladamente. Além disso, após sua atuação em Saint-Alban, Guattari trabalhou no Hospital Laborde a partir de 1955 a convite de Jean Aury, seu fundador. E, em uma época em que a psiquiatria francesa tratava as pessoas com transtornos mentais de maneira desumana, Laborde era um dos únicos hospitais em que o cenário era diferente. Guattari comenta a respeito da contribuição e o papel de Tosquelles na clínica de Saint-Alban, onde Aury aprendeu o ofício da psiquiatria. Segundo ele, em Saint-Alban se produzira, durante a guerra, uma verdadeira revolução interna através da luta pela sobrevivência coletiva, a abertura para o exterior, a introdução de métodos de grupo, de ateliês, de psicoterapia e etc. Segundo ele também, eu, antes de encontrar Jean Aury, acreditava que a loucura encarnava um tipo de avesso do mundo, estranho, inquietante e fascinante. No estilo de vida comunitária que era então de Laborde naqueles anos, os doentes apareceram sob um ângulo completamente diferente. Familiares, amigáveis, humanos, dispostos a participar da vida coletiva em todas as ocasiões, onde isso era possível. Uma verdadeira emulação existia no seio das reuniões cotidianas do pessoal, às 6 horas da tarde, para levar ao conhecimento de todos o que havia sido feito e dito ao longo do dia. Tal doente catatônico acabava de falar pela primeira vez. Um outro fora ele mesmo trabalhar na cozinha. Um maníaco depressivo havia causado algumas perturbações durante as compras em Blois. Outro autor que passou por Saint-Alban foi Frantz Fanon.
apesar de suas leituras filosóficas e psiquiátricas lhe sugerirem fortemente uma desconfiança do essencialismo, permitindo que Fanon criasse uma teoria da subjetividade que fosse ligada de maneira estrutural ao social e ao político, vai ser sua prática em Saint-Alban e posteriormente no norte da África que irá confirmar isso. Só um parênteses, o que vocês acham de um episódio sobre Fanon? Manda um e-mail pra gente em radiocolibricast@gmail.com e deixe um comentário nas redes sociais ou um áudio em podcasters.spotify.com/pod/show/radiocolibri/message. Fanon ouviu falar de Saint-Alban pela primeira vez através de Paul Belvet, o diretor do hospital que havia recrutado Tosquelles. Fanon conheceu Belvet através de um de seus colegas de sala que havia morado na casa de Belvet, em Lyon. De acordo com David Massey, que escreveu uma biografia de Fanon, o psiquiatra martinicano era um convidado frequente na casa de Belvet, e eles discutiam longamente temas da psiquiatria e do surrealismo nos jantares. Fanon chegou em Saint-Alban em 1952, no auge das revoluções realizadas naquele hospital. Fanon nunca escreveu diretamente sobre sua participação em Saint-Alban. Tosquelles nos conta muito sobre esses eventos, tendo devotado 2 ensaios ao legado de Fanon à psiquiatria. Tosquelles afirmava que Fanon era um participante entusiasmado das diversas atividades sociais do hospital. Ele ajudou a organizar peças, produções musicais e estações de ergoterapia, e escreveu muitos textos para o jornal do hospital. Fanon passou 15 meses trabalhando em Saint-Alban e se inspirou na estrutura do clube Paul Belvet para imaginar vetores diferentes de transferência para a cura coletiva. Como Tosquelles escreveu em outro momento, Fanon mergulhou completamente na aventura de Saint-Alban, que via como uma alternativa à psiquiatria organicista que Fanon havia encontrado em outros lugares da França. Francis Tosquelles, ou Tosquelles, ou como vocês quiserem chamar na real, foi uma figura bastante importante, bastante complexa, bastante influente em todos os movimentos por uma psiquiatria ou por uma saúde mental mais crítica e mais libertária. Tosquelles juntou, como ninguém, as suas experiências com autogestão durante a Guerra Civil Espanhola ou Revolução Espanhola com perspectivas do campo da saúde mental. Fazendo isso, abriu portas para todo um campo do que conveio ser chamado de desinstitucionalização e que influenciou, como a Tainá falou, muito fortemente os vários movimentos de luta antimanicomial pelo mundo inteiro. O Tosquelles também influenciou o Fanon e, como a Tainá falou, pode dar um episódio interessante aí. Vocês teriam interesse em um episódio sobre Fanon? Um caso positivo, deixa a gente saber, conversa com a gente. Bom, de qualquer forma, se você chegou até aqui, a gente deixa o nosso muito obrigado por ouvir, por nos acompanhar. A gente está retornando de mais um hiato, dessa vez uma espécie de hiato de final de semestre, né? Tá cruel aí. Então, presta atenção, fique atente aí para os próximos episódios. Se você quiser saber mais um pouco sobre as referências do episódio, se você quiser ver os links para todas as nossas redes sociais e muito mais, você pode entrar no site radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui, quer mais episódios, você pode assinar o podcast no Deezer, no Spotify, no Funquail ou na sua plataforma favorita, usando, por exemplo, o RSS. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste, deixando suas 5 estrelas para o podcast lá no Spotify ou no Apple Podcasts. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luana Alencar, que são alunas de Psicologia na turma da Unifespa lá em Jacundá, por Lara Farias, Tainá Pureza, Jayara Aigon e Lua Suelen, alunas de Psicologia da Unifespa em Marabá,
e por eu, Caio Maximino. Saudações antimanicomiais e até a próxima!